A tecnologia voltada para o transporte anda a passos largos. Inteligência artificial, telemetria, GPS, tudo isso transforma o serviço de entrega e faz com que a logística seja cada vez mais assertiva e mais rápida. Além disso, a análise de dados consegue diminuir acidentes, melhorar o comportamento dos motoristas em suas rotas. Nosso colunista de tecnologia e inovação, Igor Lopes, está em Las Vegas, num dos principais eventos voltados para a tecnologia para a logística. E agora fez uma pausa aqui para contar para a gente mais sobre isso. Tudo bem por aí, Igor? Bom dia, boa tarde. Tudo bem, Natália? Bom dia aqui para Las Vegas, né? Já boa tarde aí para vocês. É, isso aí. Oi, Igor, conta pra gente o que você viu de novo nesse universo que eu trouxe aqui na abertura e no evento. Legal. Bom, eu vou começar até contando um pouquinho de uma história minha, assim. Na verdade, quando eu era criança, meu pai trabalha com uma empresa de ônibus. Quando eu era criança, eu lembro de ter tacógrafo, que eram uns discos carbonados e que você colocava ali no ônibus. E ele tinha uma agulhinha que ele ia mostrando a velocidade que aquele ônibus andou nas últimas 24 horas. Então era a informação que você tinha, né? Se o motorista passou da velocidade ali determinada ou não. Depois, quando eu tinha 14 anos, fui trabalhar com meu pai, e aí eu era responsável por pegar todas as anotações do mecânico ali, do cara que abastecia os ônibus, e ele colocava a quilometragem e a quantidade de litros que eram abastecidas. E com base nisso, a gente conseguia saber já um pouquinho ali, né, com essas poucas informações, que motorista que estava gastando mais combustível, que carro estava gastando mais combustível, mas era basicamente isso que dava para fazer. E aí, se pegava esse carro, levava, né, se estava gastando muito, levava para manutenção e tal. Agora, hoje, com o tanto de tecnologia, com o tanto de inteligência artificial e com o tanto de dados que se pode coletar, né, com sensores nos carros, aí o céu é o limite, né? Então, assim, ontem a gente estava vendo numa apresentação aqui na keynote de abertura do evento as possibilidades que se tem hoje, né, para poder conseguir trazer insights para ver resultados. Um exemplo clássico, assim, né, que o dado pode te informar o que acontece. Deram exemplo, por exemplo, de um motorista que era muito bom, mas que ele estava demorando demais para entregar. O que estava acontecendo com esse motorista? Foram analisar os dados e descobriram que a região que ele estava entregando era uma região que tinha muito idoso. Então, ele tinha que parar para poder conversar com aquele idoso. Então, na verdade, ele estava precisando era de um treinamento para poder ensinar esses idosos ou ter um contato mais próximo com esses idosos, até para poder transformar esses idosos em clientes fiéis, né? Então tem muita coisa que às vezes é invisível, mas quando você consegue trazer informações e cruzar esses dados, você consegue ter resultados muito mais legais. Ou, de repente, você recebeu uma denúncia de um motorista que passou maluco correndo em determinada região, né? Você vai lá no seu sistema e pergunta, como o ChatGPT mesmo, né? Qual motorista estava andando em determinada região em tal dia, tal horário. E aí você consegue saber exatamente quem é. E com isso eles conseguiram, estavam falando de alguns clientes ali, eles conseguiram até 41% em melhora do comportamento de motoristas ali da frota, sabe? Então tem muitas coisas que dá para se fazer hoje, pensando que os dados são o novo petróleo, né? Para cair aí no jargão. É, exatamente, né? E são dados sobre pessoas, né? Mas que nos ajudam a melhorar a relação com as pessoas, a humanizar também as relações, tudo isso através da informação, né? Agora, como essa nova geração de telemetria, a gente chama assim, né? Transforma a segurança em ROI, retorno sobre investimento, que todo mundo quer saber, né? Quantificar, tá valendo a pena o que eu estou gastando, enfim, o que está mudando? Esses dois exemplos eram de comportamento humano, né? Mas vamos falar de ROI, então. Tá. Melhor do que eu começar falando, vamos puxar um pedacinho da entrevista que eu fiz aqui com o Eduardo Canicoba, que é VP da Geotab para o Brasil, e deixa ele comentar primeiro, depois a gente complementa. Depende muito do foco da frota que tem, seja só com telemetria, seja com telemetria mais videotelemetria com dados, com vídeo, você consegue pegar um monte de coisas. Qual é o melhor motorista, o pior motorista, qual é o cara que ficou dormido, qual é o cara que ia fumando, não, dirigindo, estava comendo, que fechou os olhos, ficou dormido, ou conhecer o veículo com maior quantidade de poluentes emitidos. No final do dia, levamos todo esse monte de dados até um ponto onde você, como gestor da frota, pode criar um relatório, dashboard, para tomar decisões de negócio, para avaliar scorecard de motorista, combustível, comportamento da bateria, pneus, motor, aceleração brusca, freada brusca. Então, ao final do dia, tudo levado para uma análise para tomar decisões de negócio importantes. Ou, muito importante, salvar vidas, que é um ponto importantíssimo, né? E hoje, no Brasil e praticamente na América Latina inteira, problemas importantíssimos: segurança, roubo de carga, roubo de combustível, ou acidentes, principalmente pelo uso do telefone celular, quando o motorista está dirigindo. Então, através da tecnologia, você pode pegar esses eventos
e tomar decisões, tomar as medidas corretivas, treinar o motorista. Ao final do dia, o motorista tem que adotar a tecnologia para entender que é uma coisa que faz melhor para ele, que vai ajudar no seu trabalho no dia a dia, né? Bom, ouvimos aí, né, o seu entrevistado. Pode seguir, agora quero ouvir você. Então, falando, você viu esse detalhe, né? Para o motorista conseguir usar, tem que ser fácil para o motorista usar, né? Claro. Então, hoje, por exemplo, eles têm trabalhos muito legais, que eles estavam mostrando ontem. Ao final de um atendimento, a inteligência artificial liga para o motorista e faz perguntas do tipo, como é que foi essa entrega? Você teve algum problema? Você percebeu se esse cliente teria outras oportunidades de negócio que a gente poderia oferecer para ele? E também tem essa questão, né, de como você consegue fazer manutenção preditiva. Isso também é ROI, né? Você consegue trabalhar antecipadamente para não deixar aquele carro parar. Risco de colisão, né? Quando você tem muitos sensores, você consegue reduzir risco de colisão. Também é ROI, né? Hoje, quando você tem uma solução conectada, já se pode ter conectado no Starlink, por exemplo, né? Você tem o tempo inteiro do carro sendo monitorado também. Então, tem várias questões que podem ser feitas, e isso vai de cliente a cliente, né? Caso a caso. O que faz sentido para aquela frota? Então, eu pego esse monte de informação que eu tenho e começo a trazer resultados e respostas para poder gerar o ROI, que é exatamente esse retorno sobre investimento aí. E, né, toda empresa quer ter o ROI cada vez maior. Exatamente. Então, pode estar na prevenção, né? No que você vai deixar de gastar, numa coleta de dados que você gastaria com uma pesquisa para fazer e você já aproveita, né, essa presença para fazer. Agora, Igor, trazendo para a nossa realidade aqui no Brasil, porque a gente tem, né, coisas muito específicas, por exemplo, estrada ruim, carga roubada, como é que se aplica tudo isso aqui no Brasil? Exatamente. Bom, sensores, você tem câmera para tudo, né? Então, se alguma coisa aconteceu, está tudo registrado e em tempo real. Se eu tenho telemetria, se eu tenho Starlink, eu sei exatamente onde aquele carro foi roubado, por exemplo, né? Aquele caminhão foi roubado. Ou, de repente, volta no ponto lá do motorista, o ótimo motorista que estava demorando. Será que ele estava passando por uma estrada muito ruim? Será que tem alguma estrada que tem um índice alto de roubos e eu posso evitar na rota e já avisar para o motorista que ele não deve passar por ali, já sugerir uma rota alternativa? Então, tudo isso, né, quando eu começo a basear em dados, eu consigo ter informações e trazer resultados para que eu garanta maior segurança também daquele motorista. Tem um lugar melhor, talvez, naquela rota onde ele possa passar a noite, né, que seja mais seguro, posso indicar para ele também. Claro que no dia a dia o motorista que já está ali, né, na lida por muitos anos, ele acaba sabendo isso por conta própria. Mas quando eu tenho dados e tenho mais informações, eu consigo trabalhar de novo preditivamente com esse cara, com esse motorista, com esse profissional, para poder fazer, para poder garantir uma segurança maior para ele, né? Oi, Igor, tudo isso já é presente, é futuro? Se isso já for presente, o que vem aí no futuro, né, de dados dessa operação? Isso já é presente, né? Eles lançaram aqui, telemetria já é presente, conectividade já é presente. Eles lançaram muitos upgrades aqui essa semana e já disponível para o mercado. Mas o céu é o limite, de novo, né? Quando a gente vê a inteligência artificial aí evoluindo a passos largos, a gente só pode imaginar que isso vai aumentar cada vez mais aí os benefícios para as empresas e para as pessoas. Eu acho que quando a inteligência artificial começa a trazer benefícios para o humano, é que as coisas fazem diferença, né? Que a gente realmente está evoluindo. Então, fazer o motorista se sentir mais seguro, fazer o entregador ter uma melhor condição de trabalho, fazer a pessoa que está recebendo esse produto, né, essa encomenda, trabalhar de uma forma mais amigável com ela, tudo isso é resultado de uma inteligência artificial bem aplicada para o mundo. Então, eu acredito que a gente deve evoluir muito nesse lado humano daqui para frente. Tecnologia a serviço do humano. Perfeito, Igor Lopes. Sempre bom demais te ouvir. Bom evento para você e até a próxima. Até a próxima. Valeu, Natália.